Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Louvar a Deus pela vida do pastor Alessandro, nosso amigo, aos demais obreiros e a toda a igreja aqui presente. Todos acharam, amém? Atos capítulo 16. Verso 27. Que nos diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, e supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Esta passagem que está incluída no livro do Atos dos Apóstolos é bem conhecida. Às vezes, muitas pessoas aqui já ouviram falar acerca dela. Mas Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Por mais que achamos que Deus já falou tudo o que Ele tem que falar, Ele sempre tem algo novo para nos revelar. E esta passagem relata o momento em que Paulo e Silas estão na prisão. Não porque eles eram malfeitores, não porque eles haviam cometido algum crime hediondo, mas eles estavam na prisão por somente pregar o Evangelho. Eles estavam na prisão pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque pregavam e os sinais lhe acompanhavam, porque eram homens de Deus e estavam fazendo a diferença aonde eles pisavam os seus pés. Eram homens de Deus que, quando eles passavam, o inferno ficava em choque. Eram homens de Deus que, quando passavam, incomodavam o inferno. E por isso eles estavam em uma prisão. E era prazer para eles sofrer as aflições. Era prazer para eles serem perseguidos. Era prazer para eles, embora em uma situação caótica e complicada, eles sabiam que eles estavam fazendo
Deus estava se agradando. Eles sabiam que, pelo Evangelho ser pregado da maneira que Jesus havia lhes ensinado, eles estavam padecendo e sofrendo naquele momento. Por isso eles estavam ali. E a alegria deles era tamanha, que a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles estavam louvando a Deus. Por volta da meia-noite, eles entoavam hinos de louvores a Deus. Em um momento caótico, em um momento crítico, em um momento de dificuldade, porque eles haviam sido açoitados, eles haviam sido humilhados perante o público em uma cidade, e ali eles estavam presos, com seus pés e mãos atados sobre troncos, e isso não calava o louvor da sua alma, isso não calava os seus lábios. Mesmo privados da liberdade, eles estavam livres em Cristo Jesus. Mesmo privados da liberdade fisicamente, eles louvavam e glorificavam a Deus por tudo que Deus estava fazendo. E eles sabiam que Deus estava com eles naquela peleja, naquela provação. E mal eles esperavam, mal eles imaginavam que naquele momento Deus já começaria a operar. Mal eles imaginavam que Deus começaria a sacudir os alicerces daquela prisão. Não porque eles eram bons, não porque era Paulo e Silas, mas porque o nome do Senhor estava sendo glorificado, porque o nome do Senhor precisava ser anunciado, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisava e estava sendo anunciado. A Bíblia diz que de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. Este é o poder do nosso Deus. Se preciso for, Ele abala alicerces. Se preciso for, Ele abala alicerces para que o nome dEle seja glorificado. Louvado seja Deus. E para que todos aqueles que acompanharam e viram aquela situação de Paulo e Silas serem presos, para que toda aquela cidade visse que o Senhor era com aqueles homens, que o Senhor era com eles, que eles estavam fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que logo as portas das prisões foram abertas. As portas das prisões foram abertas. Isso dava acesso aos presos que ali estavam, e dava o livre-arbítrio dos presos saírem, dava o livre-arbítrio dos presos fugirem, dava o livre-arbítrio deles saírem e fugirem e não ficarem mais naquele local. E há um personagem aqui no verso 27, que nesse momento ele estava dormindo. Neste momento ele estava tirando o cochilo da noite. Nesse momento era para ele estar atento, era para ele estar vigilante, era para ele estar ali guardando aquela prisão. Ele estava dormindo. E a Bíblia vai dizer que quando ele acordou e vendo as portas das prisões abertas, ele ficou em choque, porque ele não viu, mas Deus estava agindo no sobrenatural. Ele não viu, mas Deus estava trabalhando
e o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não viu, mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, quando aqueles presos estavam adorando e louvando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando ele se depara com tal situação, quando ele se depara com tudo o que estava acontecendo, a única alternativa que ele tem é sacar da espada para suicidar-se, ou seja, para tirar a sua própria vida. Ele estava a ponto de dar cabo na sua vida, ele estava a ponto de tirar a sua vida, mas eu glorifico a Deus, que em tudo Deus tem um propósito. Eu glorifico a Deus, porque em tudo Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Que por mais que pareça que o caos está estabelecido, por mais que pareça que o lugar é improvável, por mais que pareça que as nossas condições são mínimas, o milagre vem da parte de Deus, o sobrenatural vem da parte de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Aquilo que nós não podemos realizar, Deus realiza, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, conforme já foi louvado aqui, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. O carcereiro estava a ponto de dar cabo na sua vida. Por quê? Porque ele era responsável pelos presos. E o castigo de um carcereiro que deixava os presos saírem era muito grande. A sua casa iria padecer. Ele iria tomar a pena dos presos que saíram. Ele iria ser açoitado. Ele iria ser humilhado, torturado. Ele ia sofrer tudo o que aqueles presos sofreram. Então ele se deparando com tamanha provação que ele iria passar, a única alternativa que ele teve foi tirar a sua própria vida. Talvez essa foi ou poderia ser a pior tragédia da sua vida, a pior tragédia do seu ofício, a pior tragédia de toda a sua carreira. E ele, preferindo não pagar tal severa punição, ele prefere dar cabo na sua vida, porque ele iria ser humilhado, a sua família iria ser castigada, o seu nome ia ser proclamado, e ele, vendo todo o quadro que estava por vir sobre ele, ele preferiu tirar a sua própria vida. A única saída que ele achou foi essa: pegar a sua espada, dar cabo da sua vida. E como nós lemos aqui, talvez para esse carcereiro não tinha mais solução, não tinha mais o que ele fazer, nem a quem recorrer, porque ele, embora ele sabia de tudo que estava acontecendo, e por aqueles homens estarem na prisão, ele ainda não acreditava em Jesus, ele ainda não acreditava no poder de Deus, ele ainda não acreditava que havia um Deus no céu, e aquele Deus que havia no céu estava sendo louvado e adorado naquele lugar, e que ainda a vida dele poderia ter um escape, poderia ter um socorro, poderia ter, aleluia,
algo de extraordinário por acontecer. Mas aprove a Deus fazer um movimento naquele lugar. Embora a prisão estava escura, embora o lugar estava com pouca visibilidade, Paulo, a Bíblia diz que vendo que aquele homem estava prestes a fazer, vendo que aquele homem estava prestes a executar, vendo que aquele homem estava prestes de dar cabo à sua vida, Paulo gritou e disse: não te faças nem um mal, porque ainda tem um escape, ainda tem solução, ainda tem salvação para a sua vida, ainda tem jeito. Não te faças nem um mal. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, porque estamos todos aqui. Aquele carcereiro, ele temia que os presos haviam fugido, ele temia que os prisioneiros não estavam mais ali, ele temia pela vida dele, ele temia pela casa dele, e para ninguém pagar o preço do seu erro, da sua falha, ele toma essa decisão. Mas Paulo o interrompeu, Paulo interferiu, louvado seja Deus. E eu começo a entender, eu começo a acreditar que há sempre uma palavra de vitória, de esperança, de recomeço, que parte de Deus e é revelada aos homens de Deus. Porque o único que estava ali foi Paulo e Silas, que estavam entendendo o que estava acontecendo. E Paulo, sendo um homem de Deus, direcionou uma palavra para aquele homem, que para ele não tinha mais solução, não tinha mais salvação, não tinha mais alternativas, não tinha mais recursos, não tinha mais jeito. Mas a palavra estava sendo revelada e liberada pelo homem de Deus que ali estava. Não te faças nem um mal, porque todos estamos aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mal sabia aquele carcereiro, que por pior que parecesse o momento que ele estava vivendo, Deus podia fazer e pode fazer o impossível, aleluia. Mal sabia aquele homem que Deus podia fazer algo de impossível na vida dele ainda, porque para ele estava tudo arruinado, para ele estava tudo acabado, mas Deus estava operando naquele ambiente, e o ambiente que Deus está operando, não somente milagres e maravilhas acontecem, mas há salvação, há libertação, há livramento. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. O lugar que o nome do Senhor é louvado e glorificado, não somente grilhões são quebrados e as prisões são abertas, mas há livramento, há salvação, há cura, libertação, aleluia. E aquele lugar não era mais um cárcere somente, escuro, sombrio, torturante, aleluia, mas era o lugar onde a glória de Deus estava se manifestando.
Era um lugar onde a presença de Deus estava se manifestando para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o lugar onde o nome do Senhor está sendo louvado e glorificado se torna um lugar propício para a salvação. Se torna um lugar propício para Deus fazer aquilo que lhe apraz. Um lugar propício para um milagre, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Louvado seja o teu nome. O que é impossível para mim e para você é possível para esse Deus. Tudo é possível ao que crê. Precisamos crer, precisamos acreditar que Deus opera, louvado seja o seu nome. E a palavra foi direcionada a ele, e ele, sem saber o que fazer, sem saber o que realizar, Paulo só falou para ele: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal. E Paulo direcionou essa palavra para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Porque ele queria saber o que fazer. Ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque ele temia a morte pelos soldados romanos. Ele temia a morte por deixar aqueles presos com acesso à liberdade. Ele temia a morte porque ele sabia que ele iria ser cruelmente penalizado. Então ele disse para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. É somente crer, é somente acreditar e deixar Deus fazer o milagre, deixar Deus realizar, deixar Deus operar, deixar Deus fazer aquilo que lhe apraz. Louvado seja o seu nome. Porque por mais que nós tentamos fazer alguma coisa, não tem preço que pague. Embora ele quis saber o que ele precisava fazer, não tem preço que pague, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço da minha e da sua salvação já foi pago na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 7:23, a Bíblia diz: fostes comprados por bom preço. Ele não sabia, ele não entendia, ele não compreendia, mas ele já havia sido comprado por bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. A ocasião levou o carcereiro a crer em Jesus. A ocasião levou este homem que não acreditava a crer em Jesus. Romanos 8:22, a Bíblia diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Aqueles homens não estavam ali somente porque estavam pregando o evangelho e incomodando o inferno.
Mas Deus tinha algo para realizar naquela prisão. Deus tinha algo para realizar naquele lugar. E aonde o homem de Deus e a mulher de Deus estão, Deus está operando, Deus está fazendo milagres, Deus está salvando, libertando, para a honra e glória do teu nome. Aí vem a palavra: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Lá fora, na cidade, eu creio que ninguém dava crédito à pregação destes homens, mas no cárcere, Deus estava salvando. No cárcere, Deus estava libertando. No cárcere, Deus estava salvando uma casa, aleluia. Ele creu, ele acreditou e foi salvo. Foi liberto, foi guardado, protegido, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. O lugar, ele pode ser até improvável, as condições piores possíveis, mas é aí que Jesus gosta de operar o milagre. É aí que ele está operando, é aí que ele está realizando. É quando nós não imaginamos, é quando nós não pensamos, é quando nós não planejamos, Deus começa a operar, Deus começa a realizar, pelo testemunho daqueles homens, pelo louvor daqueles homens, pela dedicação daqueles homens. Deus honrou-os naquele lugar, e Deus começou a operar maravilhas. Deus começou a operar maravilhas naquele lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus faz assim, Ele prepara o cenário, Ele prepara o ambiente, para que vidas sejam salvas através da pregação da sua palavra. Ele prepara o ambiente, Ele prepara o cenário, Ele prepara o lugar, porque às vezes nós achamos: eu vou pregar aqui, ninguém vai dar crédito. Eu vou testemunhar aqui, ninguém vai dar crédito. Eu vou falar do amor de Deus aqui, ninguém vai ligar para isso. Mas é aí que Deus começa a operar. É aí que Deus começa a fazer milagre. É aí que Deus começa a fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem outro meio, não tem outro método, a não ser através da pregação da sua palavra. 1 Coríntios 1:21, a Bíblia diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para muitos ainda é loucura, para muitos ainda é descrédito, é sem valor, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. É a pregação que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que muda o quadro, que muda o ambiente, que faz o milagre acontecer. Louvado seja Deus. E apesar do ambiente outrora estar de caos, de tormenta, de incerteza, de obscuridade, a Bíblia vai dizer que então eles pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os que eram da sua casa, e levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então o fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Glória a Deus. Embora o ambiente estava caótico,
logo após da oração, logo após da palavra, o ambiente se tornou em festa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles se alegraram. Você está alegre nessa noite por estar aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus? Você está alegre nessa noite por estar aqui com a sua família ou não? Mas creia que Deus já começou a fazer algo na sua casa, pelos seus, na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.